Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos e vamos começar mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio, iniciando o ciclo 4. E aqui nós vamos falar mais uma vez sobre circuitos elétricos. Só que a partir desse ciclo eu vou trazer para vocês algumas ideias um pouco mais avançadas para a gente poder discutir essas análises, ok? Então a gente vai tratar de algumas coisas já vistas nos ciclos anteriores, só que com uma abordagem um pouco mais elaborada. Para a gente relembrar, eu trouxe aqui 3 itens que a gente precisa sempre estar lembrando ao estudar eletrodinâmica, que são o conceito de circuito elétrico, que é um caminho fechado por onde a corrente elétrica vai passar. É importantíssimo que isso exista, caso contrário, nada que eu vou falar a seguir faz sentido, ok? Então, esse conceito é fundamental. Segundo, é a lei de Ohm, que a gente já falou um bocado aí no ciclo 3 e no ciclo 2 também, que é uma relação matemática que envolve as variáveis mais importantes na eletrodinâmica, como diferença de potencial, corrente elétrica e resistência elétrica. Estou falando aqui da primeira lei de Ohm, a gente falou sobre a segunda lei também no ciclo 3, mas a gente vai deixá-la um pouco de lado agora. E terceiro é sobre as associações de resistências. A gente também já falou um pouquinho sobre isso, eu vou só relembrá-los aqui. Nós temos 3 tipos de associação de resistências. As associações em série, que é onde eu tenho um único caminho por onde a corrente elétrica vai passar. Temos a associação em paralelo, quando ocorre uma divisão da corrente por mais de um caminho. E temos a associação mista, que é uma combinação desses 2 tipos anteriores. Como eu disse, como eu escrevi aqui para vocês, olha, associação mista de resistências. Nesse tipo de associação, há elementos que estarão em série e outros elementos que estarão em paralelo. Então, a gente tem uma junção das 2 ideias anteriores no mesmo circuito. E aí, gente, tem um problema que é um pouco estranho, mas ao mesmo tempo é muito legal, que a gente vai aperfeiçoando e vai aprendendo cada vez mais. Não existe uma forma padrão de resolver circuito misto. Não é igual no série ou no paralelo que você bate o olho, identifica aquele tipo de associação e já resolve aplicando as fórmulas. Não, na associação mista, a gente começa a ter que trabalhar o que eu gosto de chamar de arte de resolver circuitos elétricos. E aí é o negócio que a gente vai aprendendo com a prática. A gente vai estabelecendo algumas regras, aprende alguns truques e a partir desses truques a gente consegue resolver circuitos cada vez maiores. Claro, gente, que aqui eu estou falando no contexto da física, que a gente trabalha com circuitos eletricamente simples, envolvendo basicamente resistores. Uma vez ou outra aparece um outro elemento que é chamado de capacitor, mas a gente nem vai abordar isso por enquanto. Quem for um dia seguir uma área técnica ou mesmo uma engenharia eletrônica ou de eletricidade, vai ver que os circuitos elétricos que eu estou apresentando aqui são bastante simples, bastante básicos comparados com os que a gente encontra no mundo real, ok? Então aqui é só para a gente ter uma abordagem bem superficial mesmo. Então, olha só, eu quero dizer para vocês na aula de hoje que a gente tem algumas regras que a gente utiliza para poder simplificar a nossa vida na hora de resolver esse tipo de exercício, que começa a aparecer uma quantidade um pouco maior de resistências. Às vezes o aluno olha para o quadro quando eu estou explicando isso na aula presencial, ele fica apavorado, fica assim, Jesus, não dou conta disso não, professor, você é doido? Falam coisas desse tipo comigo. Eu já estou tão acostumado que eu já nem ligo mais que me chamam de doido, Já tem mais de 20 anos que eu escuto isso, então tá tranquilo. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês hoje 2 exemplos para a gente poder lidar com essas situações. Olha só, exemplo número 1. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. A gente chama a diferença de potencial de tensão. É outra forma de falar a mesma coisa, tá? Qual é a intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohms? A imagem desse enunciado está aqui, ó. Eu vou reproduzi-la ali no flipchart para explicar para vocês como que a gente vai resolver esse exercício, tá bom? Então, vamos aqui. Eu particularmente gosto de desenhar circuitos assim, representando as resistências como retângulos, tá? Mas nada importa, não tem problema se você optar
por desenhar como está ali no meu monitor, tá? Com aquele formato serrilhado. Aqui é o ponto A e aqui o ponto B. E é dito que aqui, entre esses pontos, nós temos uma diferença de potencial de 30 volts. Bom, como que eu vou fazer para identificar qual o valor da corrente que passa aqui, que é o que ele quer que a gente faça nesse exercício? Bom, eu vou deixar no próximo. Não, ali é o outro exercício. O que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou identificar qual é o caminho que a corrente elétrica fará do ponto A até o ponto B, ok? Uma vez que eu fizer isso, eu vou conseguir reconhecer aonde eu tenho elementos em série e aonde eu tenho elementos em paralelo. E aí, uma vez feito esse reconhecimento, a gente vai determinar a resistência equivalente do meu circuito, beleza? Então, olha só, acompanhem comigo. A corrente elétrica está saindo aqui do ponto A, ela passa por esse resistor de 6 ohms, que está aqui, e ao chegar aqui, ó, o que está acontecendo? Uma divisão. Eu tenho esse caminho aqui, que é onde está o resistor de 10 ohms, e tem esse outro caminho aqui, ó, onde tem esses 3 resistores aqui. Então, aqui, ó, nós temos uma divisão de corrente, ou seja, esse pedaço está em paralelo com esse. Tá? Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Aqui eu tenho 3 resistores dentro do mesmo caminho. Ou seja, esses 3 resistores aqui estão em série. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o série desses 3 aqui e depois eu vou calcular o resultado do série aqui em paralelo com o 10. Ok? Eu vou redesenhar o circuito depois de fazer os cálculos. Eu vou colocar esses aqui embaixo. Aqui, gente, se é série, como é que fica? Eu vou chamar de RA, RB, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, RA seria 2 mais 3 mais 5. Como está tudo em série, então é só somar. Então, deu 10 ohms. Então, aqui, ó, eu posso substituir esses 3 resistores por um único resistor de 10 ohms, que está em paralelo com outro resistor de 10 ohms. Então, vou chamar esse segundo cálculo de RB. Seria 10 em paralelo com 10. A gente já viu que para calcular a resistência equivalente no paralelo é fazer o produto sobre a soma, né? Então, vai ficar 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. Então, aqui vai dar 100 dividido por 20, que é igual a 5 ohms. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tirar esses 4 resistores aqui e vou substituir por um único resistor de 5 ohms. Vou colocar na próxima folha aqui do flipchart. E aí eu vou redesenhar o circuito fazendo essa modificação, tá? Então, vejam como é que fica agora o meu circuito após essa primeira fase de cálculo. Eu vou até colocar com outra cor, gente, para vocês identificarem o que eu estou modificando, tá? Então, aqui, ó, é o novo resistor que eu vou colocar em substituição àqueles 4 que eu tirei do meu circuito. Então, aqui eu tenho meu ponto A, meu ponto B. 6 ohms, 4 ohms e aqui 5 ohms. Foi aquele resultado que eu mostrei para vocês na folha passada. Então, olha o que aconteceu agora no meu circuito, turma. Eu tenho, a partir desse momento, um circuito série, apenas com 3 resistências, né? Então, a corrente ela sai do ponto A, faz esse caminho para chegar no ponto B, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular novamente o equivalente aqui. Agora eu estou calculando realmente o final do meu exercício, a primeira parte, né? Final da primeira parte. Então, a resistência equivalente ali
vai ser 6 mais 5 mais 4, que vai dar um resultado de 15 ohms, ok? 15 ohms é a resistência equivalente. Quanto que vai ser a corrente que vai sair do meu circuito? Vou aplicar a lei de Ohm aqui para vocês verem. I é igual a U sobre REC, ou seja, I é igual a 30 dividido por 15, que é igual a 2 amperes. Tudo bem? Agora eu vou voltar na folha anterior para a gente poder finalmente responder a pergunta que foi feita no meu exercício. Vou voltar aqui. Olha só, a gente já descobriu que a corrente que passa, a corrente total, vamos falar assim, é de 2 amperes. Essa corrente, ela está saindo aqui e passando por esse resistor de 6 ohms. Então, eu tenho 2 amperes aqui, nesse pedaço, tá? Só que aqui, quando chega nessa divisão, como que eu vou saber quanto vai para cada lado? Aí a gente tem que observar o seguinte: quantos ohms eu tenho em cada caminho? Se essa quantidade for igual nos dois caminhos, significa que a corrente vai se dividir meio a meio, né? Vejam só, aqui no meu circuito original, eu tenho 10 ohms aqui e tenho 10 ohms aqui também, não é? Ou seja, aconteceu o que eu acabei de falar, né? Eu tenho uma mesma resistência para os dois caminhos. Nesse caso, a corrente elétrica que vai chegar aqui, que são 2 amperes, vai se dividir. Metade passando aqui, metade passando aqui, desse outro lado. Então, a gente consegue dizer com segurança que aqui eu tenho... A caneta está falhando, vou ter que pegar a cor que eu estava usando. Não tem problema, não. Então, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter 1 ampere vindo aqui e vou ter 1 ampere vindo ali. Ou seja, acabei de responder a pergunta que foi feita, que estava pedindo para a gente calcular qual é a corrente que passa nesse componente aqui, nesse resistor de 10 ohms. Essa corrente está aqui, ó, 1 ampere. Ah, professor, e se o valor das resistências dos dois caminhos fossem diferentes? Como é que eu resolveria isso? Aí, turma, vocês podem usar uma lei que eu expliquei também numa aula do ciclo 3, que é a lei dos nós de Kirchhoff. O que ela nos diz? Que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, aí é interessante que você consiga reconhecer se há alguma medida de proporção de resistências entre os dois caminhos. Por exemplo, se a resistência de um caminho é o dobro da do outro caminho, então eu sei que a corrente que vai passar de um lado é metade do outro. Então é só fazer associações aí que dá para a gente poder resolver esse tipo de problema, tá bom? Nesse caso, a gente teve a felicidade de ser igual o valor da resistência nos dois caminhos. Aí fica fácil só dividir por 2 o valor da corrente que está tudo resolvido, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é esse daqui, ó. Eu vou pôr a folha em branco aqui, que eu vou fazer igual no nosso primeiro exercício. Eu tenho um circuito misto, onde 4 resistores idênticos estão associados conforme a ilustração a seguir. O amperímetro e o gerador são ideais. Então, eles estão nos lugares certos, não tem nada errado ali, tá? E o que vai acontecer? Eu vou reproduzir o desenho e vou explicar o que a gente vai fazer nessa questão. Esse tipo de questão, gente, costuma apavorar muito o estudante, porque não tem valor numérico nenhum. Aí ele fica mais perdido que namorado de gêmea. Né? Ele fica assim, Jesus, como é que eu vou resolver isso? Meu Pai eterno, isso aí é coisa de doido. Eles ficam falando assim comigo. Né? Mas calma, gente, não é motivo para desespero, não. Essa letra que está aqui, gente, só para vocês entenderem, é uma letra usada na eletrônica também, é a chamada letra epsilon. A gente vê, às vezes, na física também, ela define o que nós chamamos de força eletromotriz. É a mesma coisa que tensão, quase, tá? Então, a gente pode dizer que é tensão ou diferença de potencial.
Só para vocês não acharem que eu estou inventando coisas aqui. Então, vamos lá. Temos o circuito representado aqui no papel e eu quero mostrar o que a gente vai fazer. Quando a chave está aberta, ou seja, está desse jeito o meu circuito, o amperímetro registra uma intensidade de corrente de 0,5 amperes. E quando a chave está fechada, ou seja, quando eu faço isso aqui, a corrente passa a ter um valor I. E ele quer que a gente calcule justamente quanto é esse valor I. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar o circuito primeiramente com a chave aberta, quando a corrente vai ser igual a meio ampere, né? O que acontece aqui? Vamos ignorar essa parte do desenho e vamos pensar. A corrente está saindo aqui, ó, do polo positivo da minha bateria, passa pelo amperímetro e vem aqui, ó, por esses dois resistores que estão em série, e aí chegando aqui divide, porque é paralelo, são dois caminhos, né? Ah, professor, mas aí como é que eu vou fazer para determinar essa corrente? Jesus, não tem valor nenhum aqui. Calma, sem motivo para pânico. Aqui, como é que a gente vai fazer? Eu tenho dois resistores em paralelo, né? E esses dois resistores em paralelo estão em série com esses outros dois. Então, quanto seria a resistência equivalente nesse caso? Seria R dividido por 2, né? Porque é metade desse valor aqui, somado com 2R. Então, daria algo como se fosse 2,5 R, ok? Então, guardem essa informação. Com a chave aberta, o meu REC foi de 2,5 R, tá bom? Vamos guardar essa informação aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha chave. Quando eu fecho essa chave aqui, o que vai acontecer de novo? Eu vou ter a corrente saindo aqui e vindo. Só que ao chegar nesse ponto, olha o que vai acontecer. Eu tenho dois caminhos possíveis agora. Eu posso ter a corrente passando aqui ou por aqui. Só que ao passar por aqui, ó, é um curto-circuito. A gente falou um pouquinho sobre isso no ciclo 3, tá? O curto-circuito, só para a gente relembrar, é um atalho que o circuito vai ter que pode fazer com que alguns resistores percam sua função no nosso processo. E é o que vai acontecer aqui. Quando eu fechar a chave aqui, a corrente que deveria passar aqui por esses dois resistores não vai passar mais aqui. Ela vai passar por cima. Então, esses dois resistores perdem sua função no meu problema. E aí, quando chega aqui a corrente, ela vai ter dois caminhos para passar. Para cá e para cá. Ok? Então, quanto vai dar a minha resistência equivalente com a chave fechada? Com a chave fechada, gente, essa resistência passa a ser apenas meio R. Ok? Olha o que aconteceu com o valor da minha resistência equivalente aqui. O valor reduziu-se em 5 vezes. O que significa isso? Como a minha fonte fornece sempre a mesma tensão, se eu diminuir a resistência, eu vou aumentar a corrente. Na mesma proporção, né? Então, se aqui a minha corrente ela valia 0,5 amperes, aqui, ó, ela vai ter que ser 5 vezes maior, porque quando eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente. Então, isso vezes 5 vai ser quanto? 2,5 amperes. Esse vai ser o valor que vai aparecer aqui no meu final do problema. Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Estou encerrando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem suas perguntas. Bons estudos para vocês e até a próxima.